Zombaram do menino quando ele se aproximou do cavalo amaldiçoado, sussurrando que ele não pertencia àquele lugar. Mas no momento em que o animal abaixou a cabeça para ele, os rostos perderam a cor e o chefe congelou enquanto todos ficaram em silêncio. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A vaca soltou um longo suspiro e o menino encostou a testa no pelo áspero do animal. Todo mundo esqueceu de novo, não foi, Mel? A vaca velha, de pelagem malhada e olhos pesados, mastigou seu capim devagar, sem se importar com a presença magra ao seu lado. João passou a mão pelo flanco do animal, sentindo as costelas salientes sob a pele. Aos 10 anos, ele era pequeno para a idade, e ali, ao lado da vaca, parecia ainda menor. Seu suéter cinza, um pouco grande, e seu jeans desbotado eram a sua segunda pele. Eu trouxe cenoura, ele disse em voz tão baixa que era quase um sussurro. Da palma da mão suja, ele ofereceu os pedaços de cenoura. Mel parou de mastigar por um instante, cheirou o ar e, com uma língua áspera e roxa, pegou a comida. João sorriu, um sorriso que não chegava a iluminar seus olhos grandes e escuros, sempre atentos. Um riso alto e áspero cortou o ar tranquilo da tarde. João se encolheu puxando os ombros para perto das orelhas como um filhote assustado. Ele não precisava virar para saber de quem era. Era a voz de Rafael, o capataz. Olha só o fantasma conversando com a aposentada, gritou Rafael apontando com o queixo na direção de João. 2 outros peões, perto da cerca do curral, riram junto. Tá combinando o quê, guri? A senhora vai te adotar? João não respondeu. Ele fixou o olhar nos cascos de mel sujos de barro seco. Seu rosto ficou quente e uma sensação familiar de querer sumir tomou conta dele. Ele continuou acariciando a vaca, fingindo que não ouvira. Fingir que não existia era a sua especialidade. Deixa o miúdo, Rafael, disse um dos peões ainda rindo. Ele é o bicho-papão das minhocas, esse aí. Faz sombra e some. Os risos se afastaram, junto com o barulho das botas na terra batida. João soltou o ar que estava prendendo. Suas mãos tremiam um pouco. Ele olhou para Mel. Eles não entendem, ele murmurou. Você entende, Mel, você só escuta. Ele passou mais um tempinho ali, até o sol começar a pintar o céu de laranja. Sabia que era hora de voltar para a casa grande. A caminhada da cerca do pasto até a casa era longa, e ele a fez como sempre fazia, pela beirada, rente às árvores e aos arbustos, evitando os caminhos principais onde os homens trabalhavam. Ele era bom em não ser visto. A fazenda Serrano era imensa. Tudo ali era grande, os campos, os currais, a casa principal de madeira pintada de branco. E no meio de tudo aquilo, João se sentia como uma pedrinha perdida no meio do pasto. Seu avô, seu Eduardo, era o dono de tudo aquilo. Um homem sério, de chapéu de cowboy sempre na cabeça, e olhos que pareciam conseguir enxergar uma cerca quebrada a 1 quilômetro de distância. João entrou na casa pela cozinha dos fundos. O cheiro de feijão cozido enchia o ar. Dona Marta, a cozinheira, mexia uma grande panela no fogão a lenha. Ah, você, João, ela disse sem virar. Lava as mãos aí, o jantar vai ser logo mais. Sim, senhora, ele respondeu quase inaudível. Ele lavou as mãos na pia de pedra, a água fria tirando um pouco da poeira. Subiu as escadas de madeira que rangiam rumo ao seu quarto. Seu quarto ficava no final do corredor. Um cômodo pequeno e simples, com uma cama, um armário e uma janela que dava para os fundos da fazenda. Era seu único cantinho, mas nem ali ele se sentia completamente em casa. Era como se a casa toda pertencesse a seu Eduardo, e ele fosse apenas um hóspede quieto que nunca sabia quando seria hora de ir embora. Sentou-se na cama e olhou pela janela. Lá embaixo viu seu avô no terreiro conversando com Rafael. Os 2 homens pareciam gigantes de onde ele estava. Seu Eduardo gesticulava com a mão, apontando para algo longe. Rafael assentia sério. João se perguntou como seria ter o avô falando com ele daquela forma. Não com gritos ou ordens secas, mas conversando. Só conversando. A última vez que seu avô falara diretamente com ele tinha sido 3 dias atrás. João, dissera a voz grave na porta da despensa. Ele estava pegando uma maçã. Essa fruta é para as compotas. Não fique pegando sem pedir. Desculpe, vô. Seu Eduardo ficara parado na porta, olhando para ele por um longo segundo. Seu rosto não mostrava raiva, mas algo pior. Uma indiferença cansada, como se João fosse mais uma tarefa esquecida em uma longa lista. Vá ajudar o Zé a recolher os ovos e faça silêncio. As galinhas assustam com barulho. E foi isso. Nenhum, como você está? Nenhum, o que você fez hoje?
Só uma ordem e um comentário sobre como ele deveria ser. Silencioso. O gongo para o janjer soou lá embaixo. João desceu as escadas. A sala de jantar era ampla, com uma mesa longa de madeira maciça. Seu Eduardo já estava à cabeceira. João sentou-se no seu lugar habitual, no final da mesa, longe do avô. Comeram em silêncio, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e pelos ruídos de seu Eduardo bebendo água. João olhava para o prato, cortando o pedaço de carne com cuidado. Arriscou um olhar rápido para o avô. Ele estava lendo um papel, uma conta ou um relatório, sua testa franzida em concentração. João pensou em dizer algo. Talvez comentar sobre um passarinho que tinha visto com o ninho quebrado, ou sobre como a Mel parecia mais cansada hoje. As palavras se formaram na sua boca, mas ficaram presas na garganta, pesadas como pedras. O medo de ser ignorado, ou pior, de receber um olhar de desaprovação, era maior. O avô terminou de comer, colocou o guardanapo ao lado do prato e levantou-se. Amanhã vem um caminhão cedo com ração. Não fique perto do armazém atrapalhando, disse sem olhar para João. E saiu da sala, seus passos firmes ecoando no corredor. João ficou sozinho na grande sala, com o resto da comida esfriando no prato. A sensação de invisibilidade era tão forte que ele quase acreditava que, se ficasse parado tempo suficiente, sumiria de verdade. Na manhã seguinte, depois de um café da manhã tão silencioso quanto o jantar, João fugiu para os seus lugares. Foi até o galinheiro e ajudou o velho Zé, o tratador mais antigo, a recolher os ovos. Zé era um homem de poucas palavras, mas seu silêncio era diferente, era pacífico. Tem um ovo azul hoje, menino, Zé falou, apontando para um canto do ninho. Daquela galinha pescoço pelado, pega com cuidado. João pegou o ovo azul claro, ainda quentinho. Segurou-o na palma da mão, sentindo a vida frágil dentro daquela casca. Obrigado, Zé. A natureza prega suas surpresas, Zé disse e voltou ao seu trabalho. Mais tarde, perto do meio-dia, os peões passaram por ele a caminho do almoço. Rafael estava no meio deles, contando uma história alta sobre um cavalo que tinha derrubado um homem na feira. E o sujeito voou longe, parecia um saco de batatas, Rafael concluiu, e todos riram. Quando viram João parado perto da porteira, os risos baixaram um pouco, mas não pararam. João baixou a cabeça e passou por eles rápido, como um ratinho entre os pés de gigantes. Corre, fantasminha. Alguém disse sem maldade, mas com uma diversão que doía. João não correu. Ele caminhou, com seu passo leve e rápido, até chegar ao seu refúgio, o riacho atrás da casa. Ali, o barulho da água passando pelas pedras afogava tudo. O ar era fresco e cheirava a terra molhada e folhas. Ele se sentou na pedra grande e lisa, a que chamava de sua pedra. Aqui, ninguém ria dele. Aqui, ele não era invisível. Aqui, ele era só João. Ele fez o que sempre fazia quando o aperto no peito ficava forte. Começou a catar pedrinhas lisas do leito do riacho. Colocou-as em uma fileira na pedra grande. Sussurrou, colocando a primeira. Era uma pedra cinza e redonda. 2, a segunda, marrom com uma listra branca. 3, uma preta e brilhante. Contou cada uma, tocando-as com a ponta do dedo. Cada número era um pensamento ruim que ele tirava de dentro de si e colocava para fora. As risadas eram a pedra 1. A cara séria do avô era a pedra 2. A sensação de não ter ninguém era a pedra 3. Quando chegou na pedra de número 12, a fileira estava longa. Ele parou e olhou para as pedrinhas. Seu rosto estava molhado e ele não sabia se era do spray do riacho ou de lágrimas. Ele limpou a cara com a manga do suéter cinza. Por que é tão difícil? Ele perguntou em voz alta para a água. Eu só quero um amigo. A água continuou correndo sem dar resposta, mas o ato de falar, mesmo que só para si mesmo, aliviou um pouco. Ele pensou na Mel, na maneira como a vaca virava a cabeça quando ouvia sua voz. Pensou nos passarinhos que ele ajudava, nos filhotes que ele encontrava caídos. Eles precisavam dele. Talvez, se ele fosse útil o bastante, um dia seu avô ouvisse. Talvez, se ele fosse quieto e não causasse problemas, um dia as pessoas parariam de rir. Ele arrumou as pedrinhas em um pequeno círculo, uma proteção simbólica. Amanhã seria outro dia igual. Ele se levantou, sacudiu a poeira das calças e olhou para a casa grande à distância. As janelas refletiam o sol da tarde.
Em algum lugar lá dentro, seu avô estava cuidando dos negócios da grande fazenda Serrano. João deu as costas para a casa e começou a caminhar de volta pela beira do riacho. Seus olhos grandes e escuros captaram o movimento de um gavião no céu, o balanço de uma folha, o tremor da água em uma curva. Ele via tudo. Só queria que alguém, um dia, o visse também. O dia começou como qualquer outro, com o sol forte de Minas Gerais aquecendo a terra vermelha da Serrano. João ajudou Zé com os ovos azuis e depois foi até a cerca do Pasto Sul, onde a Mel estava deitada à sombra de uma árvore. Ele sentou-se no chão perto dela, em silêncio. A quietude da manhã era quebrada apenas pelos pássaros e pelo distante ruído de um trator. Foi um som diferente que mudou tudo. Primeiro, um ronco baixo e persistente, que foi ficando mais alto. Não era o trator velho da fazenda. Era algo maior, vindo da estrada de terra principal. João se levantou, os olhos fixos no portão de entrada. Um caminhão enorme da cor da ferrugem apareceu na curva. Ele vinha devagar, levantando uma nuvem de poeira que cobria o sol por um instante. O barulho do motor era grave e assustador. João nunca tinha visto um caminhão daquele tamanho entrar na fazenda. De todas as partes da propriedade, homens começaram a se aproximar. Os peões saíram do curral, do galpão de ferramentas, deixaram seus trabalhos para ver o que estava acontecendo. Seu Eduardo surgiu na varanda da casa grande, ajustando o chapéu na cabeça. Ele desceu os degraus com passos firmes, seu rosto uma máscara de expectativa séria. O caminhão parou no grande terreiro de terra batida, em frente ao curral principal. O motor morreu e por um momento só se ouviu o latir distante de um cachorro e o bater do coração de João, acelerado de curiosidade. A porta do motorista abriu-se com um rangido. O motorista, um homem suado de cameta xadrez, pulou para fora e cumprimentou seu Eduardo com um aceno de cabeça. Trouxe a encomenda, seu Eduardo, como o senhor pediu. Está em boas condições? Perguntou seu Eduardo, sua voz dominando o silêncio que se instalara. O animal está inteiro. O resto... Bom, o senhor vai ver com os próprios olhos. Rafael e os outros peões se aglomeraram perto da traseira do caminhão, que era uma carroceria fechada com pequenas janelas gradeadas na parte de cima. De dentro, vinha um som, um baque forte e seco, como se algo enorme estivesse batendo contra a madeira. Bum, bum. João se aproximou, sem pensar. Ele se esgueirou entre os corpos grandes dos homens até conseguir enxergar. O medo que sentia das pessoas desapareceu, substituído por uma vontade urgente de ver. Rafael olhou para ele e fez um sorriso torto. Vai se assustar, fantasminha. Melhor correr para sua mamãe vaca. João ignorou a fala. Seus olhos estavam presos na porta traseira do caminhão. O motorista e outro peão começaram a soltar as pesadas travas de metal. O som de dentro ficou mais forte, mais insistente. Bum, bum. A madeira do caminhão parecia gemer. Afastem-se, ordenou seu Eduardo, mas sua voz tinha um fio de tensão. As travas caíram no chão com um barulho metálico. Os dois homens puxaram as grandes portas para trás. A escuridão da carroceria foi cortada por uma faixa de sol. E dentro daquela escuridão havia 2 pontos de luz. 2 olhos que brilhavam como brasas. Uma bufada profunda, quente, saiu de dentro, levantando poeira do chão da carroceria. Lentamente, a criatura dentro do caminhão se moveu para a frente. Primeiro surgiu a cabeça, enorme, feita de sombra e força. O pelo era da cor da noite sem estrelas, um preto profundo que absorvia a luz. Depois, o pescoço musculoso, tenso como um cabo de aço. O cavalo empinou por um instante, suas patas dianteiras batendo no ar, e então desceu com um baque surdo na rampa de madeira. Tempestade. O nome veio à mente de João antes que alguém dissesse. Aquele cavalo era uma tempestade feita de carne, osso e medo. Ele era gigantesco, maior que qualquer cavalo que João tinha visto na Serrano. Seu corpo inteiro tremia, não de fraqueza, mas de uma energia contida e furiosa. Seus olhos rodavam, mostrando o branco, percorrendo cada rosto, cada movimento dos homens ao redor. Um silêncio pesado caiu sobre o terreiro. Até os pássaros pararam de cantar. Foi Rafael quem quebrou o silêncio com um assobio baixo. Cruz credo, olha o tamanho do bicho. O cavalo, Tempestade, deu um passo para fora do caminhão. Seus cascos, enormes e escuros como pedra de rio, afundaram na terra fofa.
Ele esticou o pescoço, farejando o ar, e soltou um relincho. Não era um som de saudação, era um aviso, um grito profundo que parecia vir das entranhas da terra e que fez todos os homens darem um passo para trás, instintivamente. O motorista fechou as portas do caminhão com cuidado. É todo seu Eduardo. Boa sorte. Seu Eduardo não tirou os olhos do animal. Havia um brilho em seus olhos claros que João não entendia. Não era medo, era algo mais. Calculista. Pague o homem, Rafael, ele disse sem olhar para o capataz. Enquanto Rafael tratava do pagamento, os sussurros começaram entre os peões. João, pequeno e quase escondido atrás de um dos homens, ouvia tudo. É o tal cavalo do fogo, disse um voz baixa. Era o peão chamado Tião. Que história é essa? Perguntou outro. Contaram lá na cidade. Esse cavalo aí era de uma fazenda perto de Uberaba. Pegou fogo no estábulo uma noite. Queimou tudo. 3 homens tentaram salvar os outros animais e saíram com o braço quebrado, costela fraturada. Dizem que foi ele que o causou. Amaldiçoado? Pior que amaldiçoado. Ele tem ódio. Olha no olho dele. João olhou. Ele não viu ódio. Viu o branco dos olhos, sim. Viu a cabeça que se movia rápido, de um lado para o outro. Viu as narinas que dilatavam e contraíam, farejando o perigo. Ele viu um medo tão grande que parecia ter virado raiva. Seu Eduardo caminhou em direção à tempestade, mas manteve uma distância segura. Rafael, vamos levá-lo para o curral novo, o de madeira reforçada. Rafael engoliu seco. Ele era o melhor peão, o mais corajoso. Todos olharam para ele. Ele não podia recuar. Certo, patrão. Vamos, homens, vamos cercá-lo com calma. Os peões, com relutância, pegaram as varas longas e tentaram formar um semicírculo atrás de Tempestade, para guiá-lo em direção ao curral. O simples movimento dos homens foi o suficiente. Tempestade explodiu. Ele empinou de novo, mas desta vez não parou. Suas patas dianteiras cortaram o ar, e quando desceram, ele girou o corpo com uma agilidade assustadora para um animal daquele tamanho. As varas dos homens pareciam gravetos. Ele investiu na direção deles, não para atacar, mas para fugir do cerco. Os peões gritaram e se espalharam, derrubando-se no chão de terra. O cavalo correu alguns metros pelo terreiro, parou de repente e chutou o ar com as patas traseiras. A força do movimento levantou uma nuvem de poeira. Controle essa fera, Rafael! Gritou seu Eduardo, sua voz firme, mas com uma rachadura de frustração. Rafael, vermelho de esforço e de uma vergonha inicial, pegou uma corda de laço. Ele balançou-a sobre a cabeça, os músculos dos braços tensionados. Vou pegar ele pelo pescoço, patrão. Só um laço. João quis gritar não, mas a palavra não saiu. Era errado. Ele podia sentir que era errado. Aproximar-se daquele jeito só ia piorar tudo. Rafael se aproximou com passos laterais, profissional. Tempestade o via. Todo o seu corpo estava voltado para o capataz, tenso como uma flecha prestes a ser disparada. No momento em que Rafael arremessou o laço, o cavalo se moveu. Não para o lado, mas para a frente. Um passo rápido e poderoso. O laço errou o pescoço e caiu sobre as costas do animal. Foi o suficiente. Tempestade sentiu o toque da corda e pareceu enlouquecer. Com um ruído que era quase um rugido, ele correu direto para Rafael. O capataz, com os olhos arregalados de puro pânico, tentou correr, mas tropeçou em seu próprio pé, caiu de costas no chão. Tempestade parou sobre ele, suas patas dianteiras levantando-se novamente, prestes a descer sobre o corpo indefeso do homem. Sai, Rafael! Gritou seu Eduardo, mas sua voz se perdeu no grito geral de horror. Foi então que algo dentro de João se rompeu. O medo dos homens, o pânico de Rafael, a frieza do avô e o terror absoluto que emanava do cavalo preto. Ele não via um monstro, via um espelho. Via um ser tão cercado, tão assustado e tão sozinho quanto ele se sentia todos os dias. Sem pensar, sem sequer saber o que estava fazendo, João deu um passo para frente, e depois outro. Ele saiu de trás do peão que o escondia e caminhou na direção do centro do terreiro, na direção do cavalo e do homem caído. João, pare! A voz de seu Eduardo cortou o ar, agora carregada de um terror genuíno, mas João não ouviu. Seus ouvidos estavam cheios do som do próprio sangue e do bufar aflito de Tempestade. Seus olhos não estavam em Rafael, no chão, estavam nos olhos do cavalo, naqueles olhos que rodavam, onde o fogo do medo queimava mais forte que qualquer maldição. Ele continuou andando, devagar, suas mãos pequenas abertas e vazias ao lado do corpo. A poeira começou a baixar. O mundo ao redor pareceu desacelerar.
Para João, naquele momento, só existiam ele e aquela grande criatura preta perdida em um mar de medo. O mundo ficou pequeno e quieto. João não ouvia mais os gritos do avô, não via os homens paralisados ao redor, não sentia a poeira no ar, só via aqueles olhos. 2 círculos escuros, cheios de um medo que tremia como água sob o vento. Eram os olhos mais assustados que ele já tinha visto. Ele parou a alguns passos de distância. De um lado, Rafael estava no chão, imóvel, o rosto pálido de terror. Do outro, as patas dianteiras de Tempestade, que ainda pairaram no ar por um instante, antes de descerem com força total na terra, a poucos centímetros do corpo do capataz. O cavalo bufou, um som rouco e quente, e baixou a cabeça na direção de Rafael, mostrando os dentes. João não pensou, sentiu. A mesma coisa que sentia perto da Mel ou dos passarinhos caídos. Um aperto no peito, uma vontade de dizer: está tudo bem. Ei! A voz saiu de João. Não foi um grito, não foi um sussurro, foi só uma palavra, solta no ar entre eles. Ei, grande! Tempestade estremeceu. A cabeça dele girou rápido, e seus olhos escuros encontraram os de João. O menino segurou aquele olhar, não desviou. Dentro dele, o coração batia tão forte que doía, mas por algum motivo, suas mãos não tremiam mais. Você está com muito medo, João disse, e sua voz soou estranha até para ele mesmo. Era calma, plana, como a superfície do riacho nos dias sem vento. Eu também fico, quando todo mundo ri. O cavalo deu um passo para trás, afastando-se um pouco de Rafael. Suas narinas ainda dilatavam, farejando João. O menino não cheirava a suor, a terra de trabalho, a medo de homem adulto. Cheirava a grama e a solidão. Ninguém vai te machucar aqui, João continuou falando devagar, como se contasse uma história para um bebê dormir. Ele não se aproximou mais. Ficou onde estava, suas mãos abertas ao lado do corpo. Eles têm medo de você, porque você é grande e porque você está bravo. Tempestade soltou uma baforada mais suave. Ele não tentou empinar de novo. A tremulação violenta de seus músculos começou a diminuir, mas a tensão ainda estava lá, em cada fio de seu corpo. João, a voz de seu Eduardo veio de longe, carregada de um aviso e de uma incredulidade profunda. Sai de perto, devagar. João nem virou a cabeça. Seus olhos estavam presos nos do cavalo. Havia uma conversa ali que ninguém mais entendia. Uma conversa sem palavras, feita de olhares e da energia que saía do menino magro e entrava no animal assustado. Eles contam histórias de você, João murmurou quase cantando. Dizem que você é mau, mas você não é mau. Você só não confia em ninguém. Ele deu um passo para frente, apenas um. Foi o suficiente. Rafael, ainda no chão, prendeu a respiração. Um dos peões soltou um grunhido abafado. Tempestade esticou o pescoço. Seu focinho, negro e úmido, moveu-se no ar, direto para João. O menino não recuou. Ele levantou a mão muito devagar, como se atravessasse um vidro grosso. Não para tocar, apenas para mostrar. Pode cheirar. Eu não tenho corda, não tenho vara. O focinho quente tocou a palma da sua mão. Foi um contato leve, rápido como um beija-flor. Tempestade puxou o ar, farejando a pele do menino. João sentiu o calor da respiração dele, um cheiro de feno, de suor animal e de algo selvagem. Viu? João disse, e um fiozinho de alívio começou a se misturar com a calma em sua voz. Sou só eu. Então, algo se quebrou dentro do cavalo. João viu nos seus olhos. O fogo de pânico começou a se apagar, deixando para trás um cansaço imenso, profundo. A cabeça enorme, que um minuto antes estava erguida e pronta para atacar, começou a abaixar, lentamente, como se cada centímetro custasse uma força descomunal. Os músculos do pescoço cederam, a testa larga desceu, e Tempestade, o cavalo que parecia uma tempestade de 4 patas, encostou suavemente o focinho no ombro de João. Ficou ali, parado. Sua respiração, antes ofegante e ruidosa, começou a encontrar um ritmo. Profunda, lenta. João fechou os olhos.
Um calor que ele nunca tinha sentido antes, um calor que vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo, envolveu ele. Ele levantou a mão e, com uma coragem que nem sabia que tinha, colocou-a de leve no lado do pescoço do cavalo. A pele era quente, o pelo era áspero e macio ao mesmo tempo. Ele podia sentir o sangue pulsando forte sob sua mão. O silêncio que caiu sobre o terreiro da fazenda Serrano não era um silêncio qualquer. Era um silêncio espesso, pesado, cheio de coisas não ditas. Era o som de muitas pessoas esquecendo de respirar. Rafael puxou ar para os pulmões com um suspiro áspero, lembrando-se de que estava vivo. Ele se arrastou para trás, afastando-se do cavalo, seus olhos saltando entre João e a criatura preta, sem entender nada. Seu Eduardo estava parado no mesmo lugar. Seu chapéu de cowboy parecia ter pesado 1000 quilos. Sua mão, que antes estava levantada num gesto de ordem, desceu lentamente até o lado do corpo. Ele não conseguia tirar os olhos da cena. Do neto Magricela, que ele mal olhava, agora de pé, com a mão no pescoço de uma fera que tinha derrubado seu melhor homem. A expressão em seu rosto era uma mistura de choque, confusão e algo começando a fervilhar no fundo de seus olhos claros. Algo que não era afeto. Foi o peão Tião quem falou primeiro, quebrando o feitiço num sussurro rouco. Caramba do céu! O fantasma domou o demo. A palavra se espalhou entre os homens, em murmúrios. Ele só falou. O bicho obedeceu. É milagre ou é bruxaria? João ouviu os sussurros, mas eles pareciam vir de muito longe. Para ele, naquele momento, só existia o som da respiração de Tempestade e a sensação de que, pela primeira vez na vida, ele não estava sozinho. Aquele cavalo enorme e assustado precisava dele. E ele, João, precisava daquele cavalo. Vamos te levar para um lugar tranquilo, João disse baixinho, apenas para a Tempestade. Um lugar sem gritos. Vem comigo. Ele começou a andar para trás, devagar, sua mão deslizando do pescoço do cavalo. Tempestade ergueu a cabeça, mas não de forma ameaçadora. Ele olhou para João, depois para os homens parados, e então deu um passo, e outro. Seguiu o menino. João caminhou em direção ao curral novo, o de madeira reforçada que seu Eduardo tinha mandado construir. A porteira estava aberta. Ele entrou, e Tempestade entrou atrás dele, sua massa enorme enchendo o espaço. João pegou um punhado de feno fresco de uma pilha e colocou no coxo. Aqui, descansa. Tempestade cheirou o feno. E então começou a comer. A simples normalidade daquele ato, depois de toda a violência, pareceu ainda mais surreal para os que observavam. Só então João se virou e enfrentou os olhares de todos. A primeira pessoa que ele viu foi seu avô. Seu Eduardo já tinha recuperado a composição. O choque tinha dado lugar a uma expressão calculista, intensa. João, disse seu Eduardo, andando até a cerca do curral. Sua voz não era mais de gritos. Era baixa, contida. Como você fez isso? João encolheu os ombros, de repente consciente de todos os olhares sobre ele. A coragem que tinha sentido começou a escoar, deixando para trás a timidez habitual. Eu só falei com ele, vô. Você só falou, repetiu seu Eduardo, não como uma pergunta, mas como um homem confirmando um fato extraordinário. Seus olhos passaram de João para a Tempestade, que comia calmamente. Ninguém só fala e faz uma coisa dessas acontecer. Rafael chegou perto, ainda sujo de terra, seu rosto marcado por uma vergonha furiosa e uma confusão ainda maior. Ele podia ter me matado, patrão. O menino se meteu no meio. O cavalo ouviu ele. Eu vi, disse seu Eduardo sem tirar os olhos do neto. João, você consegue fazer isso de novo? João olhou para a Tempestade, depois para o avô. Ele não entendia a pergunta. Fazer o quê, vô? Acalmar um cavalo bravo. Como você fez agora? João pensou na Mel, nos passarinhos. Era sempre a mesma coisa. Ele só se aproximava, falava baixo, mostrava que não era uma ameaça. Acho que sim, se o cavalo estiver com medo. Um brilho novo acendeu nos olhos de seu Eduardo. Ele olhou para Rafael, depois para os outros peões que se aglomeravam ao redor e então de volta para João. Amanhã, ele disse, a voz firme, decidida. Amanhã de manhã, cedo, você vai tentar com o castanho. O castanho era um garanhão novo, comprado na última feira.
Belo, mas de temperamento imprevisível, tinha derrubado 2 homens na primeira semana. Estava isolado no pasto de trás. João sentiu um frio na barriga. Não era medo do cavalo, era medo daquele olhar no rosto do avô. Era um olhar que ele não conhecia. Era o olhar de alguém que tinha encontrado algo valioso. Mas, vô, eu só queria... Queria o quê? Seu Eduardo interrompeu. Sua voz ainda não era grossa, mas havia uma pressão por trás dela. João baixou os olhos para os próprios pés. O que ele queria? Queria que Tempestade tivesse um lugar seguro. Queria poder voltar aqui à noite, trazer uma cenoura, ficar perto dele sem que ninguém risse. Nada, ele murmurou. Então está decidido, anunciou seu Eduardo virando-se para os homens. Amanhã testamos. Todos podem voltar ao trabalho. Os peões começaram a se dispersar, ainda cochichando, lançando olhares desconfiados e impressionados para João através das ripas da cerca. Rafael foi o último a sair. Ele parou, olhou para João dentro do curral, ao lado do cavalo preto. Seu rosto era uma guerra interna. Ele abriu a boca para dizer algo, talvez um agradecimento, talvez uma nova zombaria para se afirmar. Mas no final, só balançou a cabeça e foi embora, arrastando os pés. Sozinho no curral com Tempestade, João se apoiou na cerca de madeira. O cansaço chegou de repente, pesado nos seus ossos. O cavalo terminou de comer e veio até ele. Encostando a cabeça próxima, João colocou a mão de novo em seu pescoço. O que foi que a gente fez? Ele perguntou ao animal. Tempestade não respondeu, mas esfregou o focinho no braço do menino numa busca por conforto. João entendeu. Eles dois tinham virado o centro das atenções, e algo lhe dizia, olhando para o portão por onde seu avô tinha saído, que a partir daquele momento, nada na fazenda Serrano seria como antes. A sua invisibilidade tinha acabado para sempre, e ele não sabia se isso era bom. O sol da manhã seguinte não trouxe a paz habitual. João foi acordado por batidas na porta do seu quarto, não pelo sino do café. Era Dona Marta. Levanta, menino. Seu Eduardo quer você no curral novo antes do sol ficar forte. A voz dela não era rude, mas tinha uma pressão diferente. João se vestiu rápido com o mesmo suéter cinza e jeans. Desceu as escadas e viu que o café da manhã estava posto, mas a cadeira de seu Eduardo estava vazia. Ele comeu um pedaço de pão com manteiga, sozinho na mesa enorme. Quando saiu, o terreiro já estava diferente. Não era só o trabalho do dia que começava. Havia um grupo de peões perto do curral novo, o de Tempestade. E no centro, seu Eduardo conversava com Rafael. O capataz olhou para João quando ele se aproximou. Desta vez não houve riso. Houve um estudo curioso, quase desconfiado. Bom dia, vô, disse João baixinho. João, seu Eduardo assentiu. O castanho já está no picadeiro de treinamento. Vamos, o senhor vai ver? Eu e todos os homens, respondeu o avô, começando a caminhar. Precisamos saber se o que aconteceu ontem foi sorte ou se você tem um jeito mesmo. A palavra jeito soou estranha. João não tinha um jeito. Ele só sentia. Mas ele seguiu o avô, com os peões formando uma fileira silenciosa atrás. O clima era de expectativa, como antes de uma luta de galo. O picadeiro era um cercado redondo de madeira, usado para domar potros. Lá dentro, um cavalo cor de chocolate, musculoso e belo, corria de um lado para o outro. Era o castanho. Seus olhos rolavam, e ele soltava bufadas nervosas. 2 peões tentavam mantê-lo calmo com varas, mas era claro que o animal estava agitado. Ele não deixa ninguém chegar perto, explicou Rafael para seu Eduardo. Nem para por a cela. Seu Eduardo olhou para João. Entra. João sentiu a boca seca. Todos os olhos estavam nele. Ele abriu a porteira do picadeiro e entrou. Os 2 peões saíram rápido, aliviados. Tira as varas, João pediu sem se virar. O quê? Disse um dos homens. Ele fica mais nervoso com essas varas. Por favor, tirem. Os homens olharam para seu Eduardo, que fez um gesto curto com a cabeça. Eles retiraram as varas compridas e saíram do picadeiro, fechando a porteira. João ficou sozinho com o castanho. O cavalo parou do outro lado do cercado, observando-o. Ele era lindo, mas seu corpo todo tremia de tensão. João não tentou se aproximar. Ele sentou-se no chão de terra perto da porteira. Cruzou as pernas e baixou a cabeça, olhando para as próprias mãos. Ficou imóvel. O silêncio se esticou. Lá fora, os homens cochichavam. O que ele está fazendo? Perguntou alguém. Parece que está rezando, respondeu outro. João não estava rezando. Ele estava respirando. Devagar, deixando a quietude dele se espalhar. Ele sabia que o cavalo estava estudando cada movimento seu.
Qualquer gesto brusco seria um erro. Após alguns minutos que pareceram horas, João levantou a cabeça. O castanho ainda estava parado, mas agora tinha a cabeça erguida, as orelhas apontadas para o menino. Tudo bem, João disse numa voz que só o cavalo podia ouvir. Ninguém vai te machucar aqui. Ele se levantou com um movimento lento e fluido. Pegou um punhado de capim fresco que estava no canto do picadeiro e estendeu a mão, mantendo o braço esticado. Não deu um passo na direção do cavalo. O castanho farejou o ar. Deu um passo para o lado. Outro. Aproximou-se, não de João, mas do capim. Esticou o pescoço e com os lábios pegou o capim da mão do menino. Mastigou rápido. João soltou o ar. Sorriu um pouco. Gostou? Tem mais. Ele se virou devagar e pegou mais capim. Desta vez, quando ofereceu, sua mão ficou mais perto do próprio corpo. O castanho precisou dar mais 2 passos para frente para pegar. Ele estava agora a um braço de distância de João. João não tentou tocá-lo, só falava, em frases curtas e calmas. Você é muito rápido, muito forte. Eles têm medo de você, mas eu não. O cavalo terminou de comer e ficou ali parado. Sua respiração já não era tão ofegante. João, então, fez o que era natural. Levantou a mão vazia e levou até o pescoço do animal, num movimento que não era um ato de domínio, mas de cumprimento. O castanho estremeceu no toque, mas não recuou. Seus olhos fixaram em João e algo nele se acalmou. Pronto, disse João baixinho. Já pode. Ele deu uns passos para trás e apontou para o balde de água no canto. O castanho olhou para onde ele apontou e então, como se tivesse entendido, caminhou até o balde e começou a beber. Do lado de fora do picadeiro, ninguém falava. A cena tinha sido tão simples, tão sem drama, que era difícil acreditar. Não houve laço, gritos, tentativas de montaria. Só um menino, um pouco de capim e uma voz tranquila. Seu Eduardo abriu a porteira e entrou. O castanho ergueu a cabeça da água, mas ao ver João ainda calmo ao lado do avô, não se assustou. Incrível, murmurou seu Eduardo. Ele não estava olhando para João com afeto. Estava olhando para ele como um homem olha para uma máquina nova e muito valiosa. Você fez em, quanto, 10 minutos? João encolheu os ombros. Ele só estava com medo, vô. Com medo, repetiu seu Eduardo. Um sorriso largo, que não chegava aos olhos, apareceu em seu rosto. Ele virou-se para os homens. Vocês viram? Meu neto tem um dom de verdade. A palavra dom ecoou no ar. Os peões começaram a murmurar de novo, mas agora com uma mistura de respeito e curiosidade. Agora vamos tentar com a égua malhada do Pasto Norte, anunciou seu Eduardo. E depois vamos mandar buscar o potro do seu Arlindo, aquele que ninguém consegue domar na fazenda vizinha. João sentiu um frio. Hoje vou, mas nada, disse seu Eduardo colocando uma mão pesada no seu ombro. Aquele toque que deveria ser bom só apertou o frio no peito de João. Você tem um talento, João, e talento não pode ser desperdiçado. Vamos mostrar para toda a região o que você pode fazer. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina nasceu para João. Não era mais a rotina do menino invisível, era a rotina do menino do dom. Todas as manhãs, depois do café, ele era levado para o picadeiro. Cavalos bravos de toda a redondeza começaram a chegar à fazenda Serrano. Seus donos pagavam seu Eduardo uma quantia em dinheiro para que o menino milagroso os acalmasse. João fazia o trabalho, sempre da mesma forma, com paciência, com voz baixa, com gestos lentos. E sempre dava certo, mas algo dentro dele ia murchando a cada dia. Uma tarde, depois de acalmar um garanhão particularmente nervoso, João ouviu seu avô conversando com o dono do animal, um fazendeiro gordo de chapéu branco. Vale cada centavo, seu Eduardo. É um espetáculo. O menino é um anjinho. É um talento raro, respondeu seu Eduardo com orgulho na voz. Estamos pensando em cobrar um pouco mais para as demonstrações de domingo. Mais gente quer ver. João saiu do picadeiro e foi direto para o curral de Tempestade. Era o único lugar onde ele podia respirar. O cavalo preto vinha até a cerca assim que o via. Seus olhos pareciam entender tudo. João entrou no curral e se sentou no chão, encostado na madeira. Tempestade deitou-se pesadamente ao lado dele, colocando a cabeça grande no colo do menino. Eu não quero ser um espetáculo, João confessou, enterrando os dedos na crina grossa e negra. Eu só queria que o vô me visse, mas ele só vê o que eu consigo fazer, só vê o dinheiro. Tempestade soltou um suspiro profundo, quente. Eles riam de mim antes. Agora eles olham para mim como se eu fosse uma coisa estranha.
É pior, Tempestade, é muito pior. O cavalo levantou a cabeça e encostou o focinho na testa de João, como se tentasse apagar a tristeza dali. A exploração do seu dom continuou. Seu Eduardo começou a marcar demonstrações. Aos domingos, depois do almoço, ele convidava outros fazendeiros e suas famílias. João tinha que acalmar um cavalo bravo na frente de todos, como um show. Os aplausos depois soavam vazios para ele. Até Rafael começou a tratá-lo de forma diferente. Já não zombava, mas também não era amigável. Era profissional, cuidadoso, como se João fosse um equipamento frágil e valioso da fazenda. "O menino está cansado, patrão", Rafael disse uma tarde, vendo João quase adormecer em pé depois de trabalhar com 3 cavalos seguidos. "Cansaço passa", respondeu seu Eduardo consultando uma lista. "Amanhã vem um criador de 3 corações. Ele tem 4 animais problemáticos. João vai resolver em um dia." João ouviu e seu coração afundou. Ele olhou para a Tempestade, que do outro lado do terreiro parecia sentir sua angústia, e começou a andar de um lado para o outro no curral, inquieto. A conexão entre eles era o único refúgio, mas até ela estava sendo contaminada pela pressão. Tempestade só se acalmava totalmente quando estava sozinho com João, longe dos olhares. Nos dias de demonstração, o cavalo ficava agitado, batendo os cascos no chão, sentindo o nervosismo do menino. Uma noite, João não conseguiu dormir. Saiu da casa grande e foi até o curral. Sentou-se na palha, ao lado de Tempestade. "Eles não vão parar", ele disse para o cavalo sob a luz fraca da lua. "Ele vai me usar até eu não aguentar mais. E eu não sei como dizer não." Tempestade baixou a cabeça sobre o ombro de João, como se tentasse protegê-lo de um perigo invisível. João sentiu naquele momento que eles eram prisioneiros juntos. Prisioneiros de um dom que não tinha sido pedido e que agora servia a um propósito que não era o deles. O menino que só queria um amigo tinha encontrado um no cavalo preto, mas o mundo dos homens tinha transformado aquela amizade pura em um negócio. E João, cada vez mais cansado e sozinho em meio à multidão, não via uma saída. A rotina de demonstrações e trabalhos forçados se arrastou por semanas. João acordava cansado e ia dormir esgotado. Seu rosto, sempre magro, parecia ter afundado um pouco mais. Os olhos, antes apenas observadores, agora carregavam uma sombra de cansaço permanente. Até Tempestade, no seu curral, parecia menos vivo. Ele vinha até a cerca para receber João, mas seus ouvidos ficavam sempre voltados para os barulhos da fazenda, alertas. Foi numa quinta-feira, depois do almoço, que um carro diferente apareceu na estrada de terra. Não era uma caminhonete velha de fazendeiro. Era um carro grande, da cor prata, brilhando sob o sol. Ele levantou uma poeira fina ao virar para o terreiro da Serrano. João estava no curral de Tempestade, escovando seu pelo. Ele parou e observou. Sentiu um aperto no estômago. Carros assim não traziam boas notícias para a sua vida. Seu Eduardo, que inspecionava uma cerca nova com Rafael, viu o carro e parou. Ajustou o chapéu, bateu a poeira das calças e começou a caminhar em direção ao veículo, com uma postura mais ereta do que o normal. A porta do carro abriu. Primeiro, saiu um sapato marrom claro, lustroso, seguido de uma calha social impecável. O homem que saiu era baixo, com uma barriga redonda sob o paletó. Ele usava óculos de grau com armação dourada e tinha um bigode cuidadosamente aparado. Seu cabelo era grisalho e penteado para trás. Ele olhou para a fazenda com um ar de quem avalia uma mercadoria. "Seu Eduardo Serrano?", perguntou o homem com uma voz clara e educada que soava fora de lugar naquele cenário de terra e suor. "No meu domínio", respondeu seu Eduardo, estendendo a mão. "Em que posso ajudá-lo?" "Carlos Costa. Senhor Costa para os amigos. Sou de São Paulo. Tenho ouvido falar muito da sua atração principal." Os olhos do homem por trás dos óculos percorreram o terreiro, passando pelos currais, até pousarem em João, que ainda estava parado ao lado de Tempestade. Esse seria o prodígio? Seu Eduardo seguiu o olhar e um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. "Meu neto João e o cavalo Tempestade, uma história fascinante." "Fascinante mesmo", disse o senhor Costa, tirando um lenço branco do bolso e limpando suavemente a testa. "Chegou até mim por meio de um associado, um menino que doma cavalos bravos com conversa. Soava como lenda. Vim ver com meus próprios olhos." "Ele está em descanso agora", disse seu Eduardo, mas sua voz tinha um tom de negócio.
mas posso organizar uma pequena demonstração se o senhor tiver interesse. Tenho, claro, mas primeiro, que tal uma conversa à sombra? O sol de Minas é forte para um paulistano. Os dois homens se dirigiram à varanda da casa grande. João observou-os entrar. O aperto no seu estômago virou um nó. Alguém tinha vindo de tão longe, de São Paulo, só para vê-lo? Não fazia sentido. Rafael se aproximou do curral, seu rosto sério. João, seu Eduardo mandou dizer, daqui a 1 hora no picadeiro. Vai pegar o fogaréu. O fogaréu era um cavalo novo, trazido na semana anterior. Um animal lindo, cor de ferrugem, mas de um temperamento tão explosivo que nem Rafael ousava entrar no cercado com ele. Diziam que ele tinha sangue de cavalo de corrida, mas também a fúria de um bicho selvagem. O fogaréu? A voz de João saiu fraca. Ele é muito bravo, Rafael. Por isso mesmo, disse Rafael sem olhar nos olhos do menino. O homem da cidade veio ver show, e show tem que ser bom. 1 hora depois, o picadeiro estava cercado de gente. Todos os peões que não estavam em serviço foram obrigados a comparecer. O senhor Costa estava sentado em uma cadeira trazida da varanda, ao lado de seu Eduardo. Ele observava tudo com um interesse frio, como um cientista. João entrou no picadeiro. O fogaréu estava solto, e era como ver fogo se movendo. Ele corria, empinava, chutava as tábuas do cercado. Seus olhos eram 2 brasas. Quando viu João, parou por um instante, soltando um bufada que parecia um aviso. João sentiu o medo, um medo real, físico. Aquele cavalo não estava apenas assustado, estava furioso. Ele engoliu seco e começou o seu ritual. Sentou-se no chão, respiração lenta, mas o fogaréu não se acalmou. Ele se aproximou trotando de forma nervosa, a cabeça baixa, os dentes à mostra. Um grunhido saiu de sua garganta. Lá fora, os murmúrios começaram. O senhor Costa inclinou-se para seu Eduardo. Parece que desta vez pode ser diferente. João consegue, respondeu seu Eduardo, mas sua voz tinha um fio de dúvida. João levantou tentando manter a calma. Falou palavras suaves, mas o fogaréu estava em outro estado. Ele não respondia à voz, ele estava no seu próprio mundo de raiva. De repente, ele investiu, não para atacar, mas para assustar. Galopou direto para João e parou bruscamente a centímetros, levantando uma nuvem de poeira. João caiu para trás, o coração batendo na garganta. O cavalo empinou sobre ele, as patas dianteiras cortando o ar perigosamente perto do seu rosto. Por um segundo, João viu a morte. Foi então que um relincho agudo cortou o ar. Um relincho que vinha do curral novo. Tempestade. O fogaréu pareceu ouvir. Ele baixou as patas, girou a cabeça na direção do som. Naquele instante de distração, algo na energia do cavalo mudou. A fúria cedeu um pouco, deixando espaço para a curiosidade. João, ainda no chão, aproveitou. Ele não falou. Cantarolou. Uma musiquinha simples, sem palavras, que sua mãe cantava para ele quando era muito, muito pequeno. Uma lembrança vaga e distante. O som fez o fogaréu voltar a atenção para ele. Os olhos do cavalo perderam um pouco do brilho de fúria. Ele cheirou o ar, aproximou-se e encostou o focinho no joelho dobrado de João. A tensão quebrou. O cavalo estava calmo. Aplausos surgiram do lado de fora. O senhor Costa batia palmas devagar com um sorriso apreciativo. Espetacular. Arriscado, mas espetacular. O vínculo com o outro animal foi um toque de gênio. Planejado? Seu Eduardo riu, um som áspero. Tudo faz parte do método, senhor Costa. Mentira. Tudo mentira. João se levantou, as pernas tremendo. Ele olhou para a tempestade, que estava com a cabeça sobre a cerca, observando. Ele o salvara. De novo, mais tarde, já com o sol se pondo, João foi buscar água no bebedouro perto da casa. A janela do escritório de seu Eduardo estava aberta. Ele ouviu as vozes lá de dentro. Não é apenas um menino com jeito para cavalos, seu Eduardo, dizia a voz educada do senhor Costa. É uma atração, um fenômeno. Imagine isso em um picadeiro profissional, em São Paulo, com luzes, música. As pessoas pagariam fortunas para ver. Eu já ganho um bom dinheiro com ele aqui, respondeu a voz do avô. Bom dinheiro? O senhor está pensando pequeno. Eu ofereço uma fortuna para comprar o menino e o cavalo preto. Juntos, eles são o pacote completo. João congelou. A garrafa de água quase escapou de suas mãos. Comprar? Como se compra um cavalo? Como se compra uma coisa? Comprar? A voz de seu Eduardo soou pensativa, não indignada. João é meu neto. E netos crescem, vão embora. Eu ofereço uma quantia que garante o futuro da sua fazenda por muitos anos. O senhor pode reformar tudo, comprar mais terras, máquinas novas.
E o menino? Vai viver uma vida de estrela na cidade, melhor do que esquentar a cabeça no sol de Minas. Houve um silêncio longo. João não respirava. É uma quantia muito generosa, senhor Costa, disse finalmente seu Eduardo. Sua voz não tinha afeto, tinha o peso do cálculo. Muito generosa mesmo. Eu preciso pensar. Há questões familiares. Pense, claro, mas pense rápido. Minha oferta não fica na mesa para sempre. Tenho outros negócios para fechar. João não ouviu mais. Ele se afastou da janela, andando como um sonâmbulo. Seus pés o levaram de volta ao curral de Tempestade. Ele entrou e desabou na palha. Tempestade veio até ele, farejando seu cabelo, sentindo o pânico. Ele vai nos vender. João sussurrou, abraçando o pescoço do cavalo. Sua voz estava cheia de um terror que não tinha lágrimas. O vô vai nos vender para aquele homem. Ele vai nos levar para longe daqui, para um lugar com luzes e gente estranha. A ideia era tão grande, tão horrível, que ele não conseguia pensar direito. Ser tirado da fazenda, ser separado de Tempestade, impossível, era a única coisa que ele tinha. Eu sou um objeto, ele disse para o cavalo, a verdade doendo mais do que qualquer queda. Para o vô, eu só valho o dinheiro que eu consigo trazer, e para o homem da cidade, eu sou uma atração. Ninguém me vê como gente. Tempestade esfregou a cabeça contra ele, tentando consolar. João olhou para a casa grande, onde as luzes do escritório ainda estavam acesas. O avô estava lá, pensando no preço do próprio neto. Ninguém na fazenda iria ajudá-lo. Os peões obedeciam a seu Eduardo. Rafael era leal ao patrão. Ele não tinha aliados. Pela primeira vez, o medo em seu coração se transformou em algo diferente. Algo frio e determinado. Ele estava sozinho, totalmente sozinho. E se estava sozinho, só podia contar consigo mesmo. Ele apertou o braço em volta de Tempestade. Eles não vão te levar. Ele prometeu num sussurro cheio de uma nova força. Eu não vou deixar. Não sei como, mas não vou deixar. A noite caiu sobre a fazenda Serrano, mas João não encontrou o sono. Ficou acordado no escuro, ao lado de seu cavalo, planejando em silêncio. O menino que sempre fugia dos conflitos percebeu que não havia mais para onde fugir. A batalha tinha chegado até ele, e agora ele teria que encontrar uma maneira de lutar. O sono não veio naquela noite nem nas que se seguiram. João andava pela fazenda como um espectro novamente, mas por um motivo diferente. Antes era por ser invisível. Agora era porque observava tudo, cada movimento, cada conversa. Ele procurava uma saída, uma forma de impedir a venda, mas as paredes pareciam fechar-se cada vez mais. O senhor Costa havia partido, mas deixara no ar um silêncio pesado e a promessa de um retorno para a resposta. A tensão era tão espessa que até o tempo parecia sentir. 2 dias depois da visita, o céu amanheceu de um jeito estranho. Não era azul, era de um cinza amarelado, baixo e opressivo. O ar parou de circular. Nenhuma folha se mexia. No curral, Tempestade estava inquieto. Ele não comia. Andava de um lado para o outro, parando para olhar o céu e soltar bufadas nervosas. João estava com ele, tentando acalmá-lo. O que foi, grande? O que você sente? Os outros animais também estavam diferentes. Os cavalos no pasto relinchavam sem motivo. As galinhas não ciscavam, ficavam agrupadas no canto do galinheiro. Rafael passou pelo curral, olhando para cima. Vai cair o mundo. Tem cara de tempestade forte. Seu Eduardo saiu da casa e também observou o céu, calculando. Rafael, verifique as porteiras dos pastos altos e feche as janelas do armazém de ração. Vem vento. A tarde foi engolida pela escuridão antes da hora. O cinza do céu virou um roxo escuro. E então o vento chegou. Não foi um vento comum. Veio com um rugido, batendo nas folhas das árvores, levantando redemoinhos de poeira e palha pelo terreiro. João correu para dentro de casa, mas ficou na varanda fechada, assistindo. O primeiro trovão foi um estalo seco que pareceu rachar o céu ao meio. A luz branca de um relâmpago iluminou a fazenda por uma fração de segundo, congelando a cena. Os homens correndo, os cavalos em pânico nos pastos, as árvores se curvando. A chuva começou. Não foram gotas. Foi uma parede de água que caiu de uma vez, com um barulho tão alto que abafou todos os outros sons. Em minutos o terreiro virou um lamaçal. Dentro de casa, as luzes piscaram uma vez, 2, e depois se apagaram. A escuridão foi total, quebrada apenas pelos clarões dos relâmpagos. O transformador deve ter queimado, disse a voz de seu Eduardo na sala escura. Rafael,
Homens, verifiquem os animais mais nervosos. Prendam o que estiver solto. João olhou pela janela. Nos clarões intermitentes, ele via vultos correndo. Os peões, com capas de chuva brilhando, tentavam conter os cavalos que corriam cegos de medo. O barulho era ensurdecedor. O estrondo dos trovões, o castigar da chuva, o relinchar dos animais, os gritos dos homens. Foi num clarão branco, mais intenso que todos, que João vê. Um raio, uma linha de fogo perfeita, desceu do céu e atingiu algo perto do celeiro novo, onde estavam os potros mais jovens. O barulho foi de partir os ouvidos. E depois, um novo clarão, mas este não veio do céu. Veio da terra. Uma língua de fogo laranja subiu do lado do celeiro novo. Fogo! O grito veio de longe, quase perdido na tempestade. João empurrou a porta da varanda e saiu para a chuva. A água gelada o atingiu como 1000 agulhas. Ele encostou os olhos. O fogo, mesmo sob a chuva torrencial, não apagava. Ele se agarrava ao lado de madeira do celeiro, alimentado pelo vento forte que soprava a chuva em diagonal. O raio devia ter atingido um depósito de óleo ou algo próximo. O caos se instalou. Os homens que tentavam controlar os animais agora corriam em direção ao fogo, mas a chuva atrapalhava, a escuridão atrapalhava. Seu Eduardo surgiu ao lado de João, encharcado. O celeiro novo, os potros estão lá dentro. Rafael! Rafael apareceu ofegante. Patrão, o fogo está no galpão dos arreios do lado. O vento está levando as chamas para o celeiro, a madeira está pegando. Tirem os animais, agora! Mas era mais fácil dizer. O fogo, mesmo combatido pela chuva, se espalhava rápido pelo lado do prédio. A porta do celeiro estava do lado das chamas. A fumaça densa e escura, misturada com a chuva, criava uma névoa sufocante. João pensou nos potros. Eram 5, cavalos jovens, assustados com a tempestade, e agora presos no meio do fogo e da fumaça. Ele os imaginou relinchando, batendo os cascos contra as paredes, sem saber para onde correr. Sem pensar, seus pés começaram a se mover. Ele correu em direção ao celeiro. João, onde você vai? O grito de seu Eduardo foi varrido pelo vento. Ele não respondeu. A chuva batia em seu rosto. A lama tentava prender seus pés. Ele só pensava nos potros, nos seus olhos brancos de medo. No mesmo medo que ele via em tempestade no primeiro dia, um medo que paralisava. Quando se aproximou, o calor do fogo atingiu seu rosto, um contraste brutal com a chuva gelada. A porta lateral do celeiro, a que não estava em chamas, estava parcialmente bloqueada por uma viga que caíra. A fumaça saía por baixo dela. Um peão, o Tião, tentava puxar a viga com as mãos. Está presa, e lá dentro deve estar um inferno. João chegou perto e olhou por uma fresta. Dentro, na penumbra iluminada pelo clarão laranja que vinha do lado queimado, ele viu os potros. Eles estavam agrupados no fundo, tremendo, relinchando baixo, paralisados pelo terror. Temos que tirar eles, João gritou para Tião. Como, menino? A gente não entra aí. E se o teto cair? Nesse momento, um relincho forte, diferente de todos os outros, ecoou atrás dele. João se virou. Vindo do curral novo, galopando através da chuva e da lama, vinha a tempestade. O cavalo preto tinha quebrado a porta do seu curral. Seu corpo poderoso cortava a tempestade. Seus olhos refletiam o fogo. Ele não parecia assustado, parecia determinado. Tempestade galopou direto para a porta bloqueada do celeiro. Ele parou, bufou e deu meia volta. Com as patas traseiras, fortes como troncos de árvore, ele deu um coque preciso e brutal na viga de madeira que bloqueava a entrada. A madeira rachou com um estalo alto. Tião, de boca aberta, ajudou a puxar os pedaços para o lado. A passagem estava livre, mas era um túnel de fumaça. Tempestade, não! João gritou, mas o cavalo já estava se movendo. Tempestade não entrou. Ele colocou a cabeça grande para dentro da porta escura e soltou um relincho. Um som profundo, calmo, autoritário. Diferente de qualquer som que João já tinha ouvido dele. Dentro do celeiro, os potros pararam de relinchar. Um deles, um potro malhado cinza, deu um passo vacilante em direção ao som. Depois outro. Tempestade recuou, dando espaço. Ele olhou para João, e João entendeu. Era agora ou nunca. Ele não estava mais sozinho. Ele tirou o suéter molhado, amarrou-o rápido em volta do rosto, cobrindo o nariz e a boca. Então, deu um passo para dentro da fumaça. O interior do celeiro era um mundo à parte. A chuva batia no telhado com um som de tambor, mas lá dentro, o ar era seco, quente e difícil de respirar. A fumaça queimava os olhos de João mesmo com o suéter no rosto.
O clarão laranja vinha da parede direita, onde as chamas já lambiam a madeira, iluminando o espaço com uma luz trêmula e assustadora. Os 5 potros estavam encolhidos no canto mais distante do fogo. Seus corpos jovens tremiam descontroladamente. Os olhos deles eram bolas brancas de pânico. Eles se empurravam, relinchavam baixo, presos no canto sem saber para onde correr. Calma! A voz de João saiu abafada pelo tecido molhado. Tossiu. A fumaça era grossa. Calma, eu vim ajudar. Ele se ajoelhou no chão de palha, abaixando-se para onde o ar era um pouco menos ruim. Não podia parecer uma ameaça. Tinha que ser menor, mais fraco, inofensivo. Olhem para mim, ele disse, em voz cantada, forçando a calma que não sentia. Seu coração batia tão forte que ele achava que os potros podiam ouvir. Vamos sair daqui. Tem um amigo do lado de fora. Ele é grande e preto. Ele vai nos mostrar o caminho. Um dos potros, o malhado cinza que tinha dado o primeiro passo, olhou para ele. Seu pescoço esticou um pouco, farejando o ar na direção de João. De fora, o relincho de tempestade ecoou de novo. Um som firme, um farol naquele caos. O potro malhado deu um passo, depois outro. Os outros 4 ficaram parados, congelados. João se arrastou para trás em direção à porta, mantendo-se baixo. Isso mesmo, vem comigo, só vem. Ele chegou perto da entrada. A luz do fogo do lado de fora iluminou sua silhueta. Tempestade estava lá, com a cabeça dentro do celeiro, seus olhos enormes fixos em João. O cavalo preto bufou, chamando. O potro malhado, encorajado pelo som familiar de outro cavalo, trotou os últimos metros e saiu correndo pela porta, direto para a liberdade da chuva. Um estava salvo, mas os outros 4 não se mexiam. O barulho das chamas crescendo na parede era mais alto. Uma viga em cima crepitou, soltando uma chuva de brasas. João, sai de lá, o teto vai vir abaixo. Era a voz de seu Eduardo gritando de algum lugar lá fora. João ignorou. Ele não podia deixar os outros. Era como deixar pedaços de si mesmo no fogo. Ele se virou para os potros restantes e fez algo diferente. Ele começou a cantarolar de novo. A mesma melodia simples e sem palavras que acalmara o fogaréu. Era a única coisa pura e boa que ele tinha naquele momento. A doce e frágil melodia subiu acima do estalido do fogo. Um segundo potro, um marrom escuro, ergueu a cabeça. Seus olhos encontraram os de João. Ele deu um passo vacilante. Foi quando uma parte da parede em chamas desabou para dentro, mais perto dos animais. Os 3 potros restantes entraram em pânico total. Eles começaram a correr de um lado para o outro, relinchando alto, batendo nas paredes laterais. Tempestade, vendo o perigo aumentar, reagiu. Ele não esperou. Com uma força que parecia sobre-humana, ele empurrou seu corpo enorme para dentro do celeiro, passando por João. A madeira da porta rangiu com o peso dele. Dentro do espaço apertado e cheio de fumaça, Tempestade era uma presença avassaladora. Mas ele não era ameaça, era proteção. Ele se colocou entre os potros em pânico e a parede em chamas, abaixando a cabeça e empurrando suavemente o potro marrom em direção à saída com seu focinho. O potro marrom, sentindo a orientação firme, saiu correndo. 2 estavam salvos. Mas o teto gemeu de novo. Pedaços de madeira em chamas começaram a cair. João tossia sem parar. O ar estava acabando. Tempestade agora tentava conter os 3 potros restantes, que corriam em círculos cegos de terror. Ele relinchou, uma ordem forte. 2 deles pararam por um instante, olhando para a massa negra que bloqueava o caminho do fogo. João, com os olhos ardendo, rastejou até eles. Ele não tentou tocar, sussurrou. Sigam ele, por favor, sigam o grande. E então, Rafael apareceu na porta. Encharcado, sujo de lama, seu rosto era uma máscara de horror e decisão. Ele tinha visto tudo. Tinha visto João entrar. Tinha visto Tempestade quebrar a porta e entrar também. Tinha visto o primeiro potro sair. João! Rafael gritou. Manda eles pra cá, agora! A voz firme de Rafael, a voz de um homem que eles conheciam, fez efeito. Os 2 potros que estavam parados olharam para a porta iluminada pela chuva e pela luz do fogo externo. E correram. Passaram por Rafael, que se espremeu contra a porta para deixá-los passar. 3, 4. Só faltava um. O menor deles, um potro baio, quase preto. Ele estava paralisado, encolhido no chão, seus olhos fechados. Tempestade se virou para ele. O fogo estava mais perto. O calor era insuportável. O cavalo preto chegou perto do potro, baixou a cabeça e pegou-o suavemente pela pele do pescoço, como uma mãe gato pega um filhote. Rafael, ajuda ele.
João tossiu, apontando. Rafael não pensou duas vezes. Ele entrou no celeiro, ignorando o calor, e colocou os braços em volta do corpo do potro. Tempestade soltou, e Rafael, com um esforço enorme, arrastou o animal para fora. 5. Todos os potros estavam fora. Agora você, João, vamos! Rafael estendeu a mão. Tempestade empurrou João com a cabeça em direção à porta. João tentou se levantar, mas uma tosse violenta o dobrou ao meio. A fumaça tinha invadido seus pulmões. Suas pernas não responderam. Rafael olhou para o teto, que agora rangia de forma assustadora. Ele olhou para a tempestade e depois para o menino caído. Algo dentro dele, uma barreira de anos, se quebrou de uma vez. Ele entrou correndo, pegou João nos braços como um saco de farinha e jogou-o sobre as costas de Tempestade. Leva ele! Ele ordenou ao cavalo. Tempestade entendeu. Ele deu meia volta e saiu galopando do celeiro em chamas, com João agarrado ao seu pescoço. Rafael correu atrás. Ele mal tinha saído quando ouviu um estrondo enorme atrás de si. Virou-se. O teto do celeiro inteiro desabou sobre o local onde eles estavam segundos antes, levantando uma nuvem imensa de fagulhas e fumaça que lutou contra a chuva. Do lado de fora, na lama e na chuva, todos viram Tempestade galopando com João nas costas, viram Rafael saindo atrás e o celeiro desmoronando. Por um instante, ninguém se moveu. O único som era o fogo crepitando na chuva e a respiração ofegante dos homens. João escorregou do dorso de Tempestade e caiu de joelhos na lama, tossindo e cuspindo fumaça. O cavalo preto ficou ao lado dele, cabeça baixa, seu flanco subindo e desando rápido. Seu Eduardo correu até o neto. João, meu Deus, João! Ele agarrou o rosto do menino. João estava pálido, com marcas de fuligem ao redor dos olhos e da boca, mas estava vivo. Ele abriu os olhos e procurou por Tempestade. Viu o cavalo ao seu lado e soltou um suspiro de alívio. Rafael chegou perto, cambaleando. Ele olhou para seu Eduardo, depois para João e então para a Tempestade. O cavalo que ele tanto temera, que chamara de demônio, tinha entrado no fogo. Tinha salvo os potros. Tinha carregado João para a segurança. Ele caiu de joelhos na lama ao lado de João. Não por cansaço, por algo maior. O menino... A voz de Rafael saiu rouca. O menino entrou sozinho, patrão. Ele e o cavalo, eles salvaram todos. Eu só ajudei no final. Seu Eduardo olhou do neto para o capataz e então para o celeiro em ruínas. A tempestade começava a passar. A chuva diminuía para uma garoa fina. O fogo sem o teto para queimar e com a chuva persistente começava a perder força. João tocou o braço de Rafael. Obrigado, ele sussurrou. Sua voz um farfalho áspero. Rafael olhou para a mão pequena e suja em seu braço. A mão do menino que ele chamara de fantasma. A mão do menino que tinha mais coragem que todos eles juntos. Ele não conseguiu falar. Apenas assentiu, com os olhos úmidos de uma mistura de chuva e emoção. O perigo imediato tinha passado. Os animais estavam a salvo, mas o fogo ainda ardia nas ruínas, e a noite estava longe de terminar. A fazenda estava ferida, e todos estavam no limite. Mas alguma coisa, na lama daquele terreiro, tinha mudado para sempre. O estrondo da queda do celeiro ainda ecoava nos ouvidos dos homens quando a poeira e a fumaça começaram a baixar, misturadas com a garoa fina que persistia. Por um longo instante, todos ficaram parados, olhando para as ruínas em chamas e para o menino de joelhos na lama, abraçado ao cavalo preto. Foi Rafael quem quebrou o feitiço. Ele se levantou, o corpo doendo de cada esforço, e sua voz saiu rouca, mas clara, para todos os peões que estavam parados em choque. O que estão olhando? A fazenda ainda está pegando fogo. Formem uma corrente. Baldes agora, do riacho até aqui. Mexam-se. A voz de comando vinda dele acordou os homens. Eles correram, alguns para buscar baldes no galpão de ferramentas, outros para formar uma fila até o riacho que passava atrás da casa. A organização nascia do caos. Rafael se ajoelhou de novo ao lado de João e seu Eduardo. Ele inalou muita fumaça. Tem que tirar ele daqui, patrão. Seu Eduardo, com uma expressão que era um turbilhão de medo, alívio e confusão, assentiu. Ele tentou levantar João, mas o menino resistiu, agarrando-se ao pescoço de Tempestade. Os outros... João tossiu. Tem outros animais perto do fogo? Nós cuidamos, João, disse Rafael. E pela primeira vez, seu tom não era de ordem, era de promessa. Você já fez mais do que devia, muito mais.
Nesse momento, um vulto saiu da escuridão perto da casa. Era o Sr. Costa. Ele devia ter ficado no carro durante o pior da tempestade. E agora, com o fogo ainda alto, ele se aproximava, seu paletó caro protegido por um guarda-chuva. Que cena dramática! Ele exclamou quase com admiração. Realmente uma história para os jornais. Mas o importante é que o ativo principal está a salvo. Seus olhos por trás dos óculos fixaram-se em Tempestade. O cavalo é resistente, impressionante. Vamos tirá-lo daqui antes que se machuque mais. Ele é um patrimônio. Ele fez um gesto para um de seus ajudantes que tinha vindo com ele para se aproximar do cavalo. O homem de terno hesitou. Tempestade, sentindo a aproximação de um estranho, levantou a cabeça. Seus olhos, que minutos antes estavam cansados, brilharam com um alerta. Ele deu um passo para a frente, colocando-se entre o homem e João. Melhor não, Sr. Costa, disse Rafael, levantando-se. O animal não está para brincadeira. Nonsense, disse o Sr. Costa, impaciente. É um animal, e agora é meu animal. Ou será, assim que seu avô aceitar minha oferta? Ele olhou para seu Eduardo, que ainda estava ao lado de João. Um incidente como esse só prova o valor deles, não acha? A história do menino e do cavalo heróicos. Imagine o marketing. Seu Eduardo não respondeu. Ele estava olhando para a mão de João, que ainda se agarrava à crina de Tempestade. Olhava para o cavalo que protegia o neto. Olhava para o rosto do menino coberto de fuligem e exaustão, mas com os olhos fixos no animal com uma devoção que cortava o coração. O ajudante do Sr. Costa, encorajado pelo silêncio do patrão, tentou pegar a rédea solta que pendia do pescoço de Tempestade. Foi um movimento rápido e descuidado. Tempestade reagiu. Ele empinou, não muito alto, mas com uma força súbita que fez o homem cair para trás na lama. O cavalo não atacou. Apenas bateu os cascos dianteiros no chão, com um baque que significava pare. Ele então voltou a cabeça e encostou o focinho no cabelo de João, como para se certificar de que ele estava ali. O Sr. Costa ficou vermelho. Isso é um absurdo. Controle sua fera, menino. João tentou se levantar ofegante. Ele não é uma fera. Ele está me protegendo de você. A frase, dita com a simplicidade crua de uma criança, pairou no ar. O Sr. Costa riu, um som sem humor. Protegendo? Ele é um cavalo. Ele é propriedade. Eduardo, isso já chega. Dê uma ordem. Seu Eduardo lentamente se levantou. Ele não olhou para o Sr. Costa. Seus olhos percorreram o terreiro. Ele viu seus homens, peões que trabalhavam para ele há anos, formando uma corrente humana para salvar o que restava da sua fazenda. Viu o capataz, Rafael, de pé e pronto para defender o neto e o cavalo. Viu o celeiro em ruínas e viu, finalmente, o neto que ele sempre tratara como um problema, um investimento, um mistério. O neto que tinha corrido para o fogo para salvar animais que valiam dinheiro, sim, mas que eram vida. O neto que tinha mais coragem e mais coração do que ele, Eduardo Serrano, em toda a sua vida. Ele deu um passo na direção do Sr. Costa. Sua postura era diferente. Não era mais a postura de um fazendeiro negociando. Era a postura de um homem defendendo seu lar. A única ordem aqui é minha, Costa. E a ordem é: saia do caminho dos meus homens e deixe o meu neto e o cavalo dele em paz. O Sr. Costa ficou pasmo. O quê? Você está recusando minha oferta? Depois de tudo isso, a fazenda está queimando, homem. Você precisa do dinheiro. Preciso é da minha família, inteira e em segurança, respondeu seu Eduardo, e sua voz tinha uma firmeza que vinha das profundezas. E isso inclui o João, e inclui o cavalo que salvou a vida dele. Agora, se você quer ajudar, pegue um balde e junte-se à corrente. Se não, volte para o seu carro e espere a estrada ficar transitável para ir embora. O Sr. Costa abriu a boca para protestar, mas viu a expressão nos rostos ao redor. Viu Rafael cruzando os braços. Viu os peões parando por um momento no trabalho para olhar para a cena. Seus rostos sujos e cansados mostrando uma união silenciosa com o patrão. Ele engoliu seco. Você vai se arrepender disso, Serrano. Essa emoção barata vai custar sua fazenda. Virou-se e marchou de volta na direção do carro prateado, seu ajudante se levantando da lama e correndo atrás. Seu Eduardo não o viu ir. Ele já tinha se virado. Ele se ajoelhou novamente ao lado de João. Filho, a palavra saiu estranha, carregada de um sentimento que ele não usava há anos. Você consegue se levantar? Vamos te levar para dentro. João olhou para ele e, pela primeira vez, não viu cálculo nos olhos do avô. Viu preocupação, viu algo quebrado e algo consertando ao mesmo tempo. E o Tempestade?
Seu Eduardo olhou para o cavalo, que observava tudo com atenção. Ele vai ficar bem. Rafael vai cuidar dele. Eu preciso cuidar de você. Com a ajuda de Rafael, seu Eduardo levantou João. O menino estava fraco, mas em pé. Antes de serem levados para longe, João esticou a mão e tocou o focinho de Tempestade. Obrigado, ele sussurrou. Tempestade bufou suavemente, como se dissesse, de nada. Enquanto seu Eduardo levava João para a casa, Rafael assumiu o comando. A corrente de baldes funcionava bem. A chuva fina ajudava. O fogo contido às ruínas do celeiro e ao galpão dos arreios começou a ceder. As chamas diminuíam para brasas e fumaça. Os homens trabalhavam em silêncio, mas o olhar entre eles tinha mudado. De vez em quando um deles olhava para o cavalo preto que agora estava parado perto do curral queimado, observando como um guardião. Eles olhavam para a casa, onde a luz de uma lanterna se movia na janela do quarto de João. O respeito não era mais só uma palavra, era um sentimento palpável, misturado com o cheiro de cinza e terra molhada. Rafael coordenava os esforços, mas sua mente estava longe. Estava naquele celeiro em chamas, na coragem silenciosa de um menino, na lealdade feroz de um cavalo e na sua própria queda na lama semanas atrás, por medo do mesmo animal. Ele tinha caído de novo hoje, mas por uma razão diferente, e desta vez ele tinha se levantado mais rápido. A noite avançava. O fogo foi declarado controlado. Havia danos, perdas, mas não havia vidas perdidas, nem humanas nem animais. Quando os homens finalmente pararam, exaustos, sujos e molhados, o céu já estava limpando, mostrando algumas estrelas tímidas. Rafael mandou todos descansarem. Ele ficou para trás, dando uma última olhada. Viu seu Eduardo sair da casa e caminhar em sua direção. O patrão parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Como está ele? Perguntou Rafael. Dormindo. A dona Marta está cuidando. Ele tossiu um pouco de fuligem, mas vai ficar bem. Seu Eduardo olhou para as ruínas. E os animais? Todos a salvo. Os potros estão com as mães no pasto sul. Tempestade está no curral velho, o de madeira forte. Ele está cansado, mas comeu. Seu Eduardo fez um aceno de cabeça. Por um longo momento, os dois homens ficaram em silêncio, observando os restos fumegantes do celeiro que um dia representou progresso, investimento, futuro. Eu quase fiz a maior burrada da minha vida, Rafael, disse seu Eduardo. Sua voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Rafael sabia do que ele falava. Da oferta, da venda. Ainda dá tempo de consertar, patrão. Dá, concordou seu Eduardo. Ele olhou para as mãos, calejadas e sujas. Mas o conserto não é na cerca, nem no celeiro, é dentro de casa. Ele virou-se e começou a caminhar de volta. Rafael ficou olhando para as estrelas, sentindo um cansaço que ia até os ossos, mas também uma leveza estranha. O ar da noite, lavado pela tempestade, cheirava a renovação. A tempestade tinha passado, o fogo estava apagado, e pela primeira vez, Rafael acreditava que coisas quebradas podiam sim ser consertadas. A luz da manhã entrou suave no quarto de João. Era um sol diferente, limpo, depois da tempestade. Ele abriu os olhos e sentiu uma fisgada no peito ao respirar fundo. A memória voltou em flashes. O fogo, a fumaça, os potros, tempestade entrando nas chamas, os braços fortes de Rafael tirando-o dali. Ele estava deitado na sua cama, com cobertores limpos. Seu corpo doía e sua garganta ardia como se tivesse engolido brasas. Do lado da cama, numa cadeira, Dona Marta dormia, com a cabeça apoiada no peito. João tentou se sentar. Um acesso de tosse seca o sacudiu. Dona Marta acordou imediatamente. João, graças a Deus, não se mexe, menino, toma um gole de água. Ela ajudou-o a beber. A água fresca foi um alívio no caminho dolorido da sua garganta. O tempestade foi a primeira coisa que João conseguiu perguntar, sua voz um sussurro áspero. Está bem, está ótimo. No curral, comendo como um rei. O Rafael mesmo está cuidando dele. Agora é de você que temos que cuidar. A porta do quarto se abriu um pouco. Seu Eduardo estava ali parado. Ele parecia não ter dormido. Suas roupas estavam sujas e amarrotadas da noite anterior, e seus olhos tinham sombras escuras por baixo. Ele e João se encararam por um longo momento. O avô parecia querer entrar, mas não conseguia se mover. Dona Marta percebeu a tensão. Vou buscar mais água e um caldo quente, disse ela, e saiu do quarto passando por seu Eduardo com um olhar de incentivo. Seu Eduardo deu um passo para dentro.
Fechou a porta suavemente. Ele não se aproximou da cama. Ficou parado perto da janela, olhando para fora. O Sr. Costa foi embora, ele disse sem virar-se. Antes do amanhecer, a estrada ainda estava um lamaçal, mas ele não quis esperar. João não disse nada, apenas observou as costas largas do avô. A fazenda teve prejuízo. O celeiro novo não existe mais. O galpão dos arreios também, mas os animais estão todos vivos. As coisas materiais a gente refaz. Ele fez uma pausa e seus ombros pareceram carregar um peso enorme. Algumas coisas a gente não pode deixar que se percam. Ele finalmente se virou. Seus olhos claros estavam vermelhos e não era da fumaça. Ele caminhou até a cadeira onde Dona Marta estava e sentou-se pesadamente. Inclinou-se para a frente, com os cotovelos nos joelhos, e enterrou o rosto nas mãos por um instante. Quando levantou a cabeça, ele olhou diretamente para João. E João viu algo que nunca tinha visto antes: lágrimas nos olhos do avô. Eu te pedi uma coisa ontem, João, para você sair de perto do cavalo, e você não obedeceu. A voz de seu Eduardo estava rouca, quebrada. Naquele momento, eu senti um medo tão grande que eu não sentia desde que sua mãe foi embora. O medo de perder você. João prendeu a respiração. O nome da mãe nunca era mencionado. Eu sempre achei que ser duro era ser forte. Seu Eduardo continuou, as palavras saindo como se doessem. Achei que se eu te tratasse como um homem, você iria se tornar um. Se eu ignorasse essa sua sensibilidade, ela iria embora. Eu via sua mãe em você, no seu jeito quieto, no seu olhar. E isso me dava raiva. Raiva dela por ter ido embora. Raiva de você por me lembrar dela. E eu fiz você pagar por uma coisa que não foi sua culpa. Uma lágrima escapou e correu pelo rosto curtido de seu Eduardo. Ele não a enxugou. Eu não te vendi, João, mas eu pensei em vender. Aquele homem me ofereceu uma montanha de dinheiro. E por um tempo, só vi o dinheiro. Não vi o meu neto, até você correr para aquele fogo. Ele fechou os olhos como se revivesse a cena. Quando você entrou no celeiro, eu entendi. Eu entendi que eu já tinha te perdido há muito tempo, porque eu nunca te ganhei. Nunca tentei. E quase te perdi de verdade para sempre. Seu Eduardo abriu os olhos e olhou para João com uma intensidade dolorosa. Eu estou aqui para te pedir perdão, João. Eu falhei com você, como avô, como família. Eu não sei se você pode me perdoar. Não sei se eu mereço, mas eu quero tentar. Quero aprender a ser seu avô de verdade. João sentiu um nó enorme na garganta. As palavras do avô eram tantas, tão grandes, que ele não conseguia processar. Ele só sentia um alívio imenso e uma dor antiga se dissolvendo ao mesmo tempo. Vô! A voz de João saiu trêmula. Seu Eduardo levantou a mão como se pedindo um momento. Ele colocou a mão no bolso interno do seu casaco sujo e tirou uma folha de papel. Estava dobrada em 4, amassada nas bordas. Ele a abriu com cuidado sobre os joelhos. João reconheceu. Era o papel que o Sr. Costa tinha dado, o contrato. Isso aqui, seu Eduardo disse, tocando o papel com a ponta dos dedos. É a prova da minha maior covardia. Eu assinei, coloquei o meu nome, prometi te entregar junto com o Tempestade para aquele homem. João sentiu um frio mesmo sob os cobertores. Seu Eduardo pegou o papel pelas pontas. Ele olhou para João e então, com um movimento firme e lento, começou a rasgar. O som do papel se partindo encheu o quarto silencioso. Ele rasgou uma vez, duas, e continuou rasgando os pedaços até que o contrato se tornou um monte de fragmentos impossíveis de ler. Ele levantou-se, foi até a janela e abriu-a. Um vento fresco da manhã entrou no quarto. Seu Eduardo abriu a mão e deixou os pedaços de papel voarem para fora, sendo levados pela brisa, espalhando-se pelos campos da Serrano. Nunca mais, ele disse, voltando-se para João. Nunca mais vou colocar um preço em você. Você é meu neto, minha família e o Tempestade. O Tempestade é parte da família também. Ele te salvou a todos nós de um jeito. Ele se aproximou da cama, finalmente. Ajoelhou-se no chão de madeira, ficando na altura do menino. Suas mãos grandes e calejadas se fecharam em cima do cobertor perto da mão de João. Eu não sei como consertar o que eu estraguei, mas eu vou tentar, todos os dias, se você me der uma chance. João olhou para as mãos do avô, para o rosto marcado pela culpa e pela esperança. A raiva que ele nunca tinha permitido sentir começou a se dissolver. No seu lugar, veio uma tristeza imensa, e depois, um pequeno broto de algo novo, algo quente. Ele tirou a mão de debaixo do cobertor e colocou-a por cima das mãos do avô.
Era uma mão pequena, magra, sobre duas mãos enormes e fortes. Eu também tenho medo, vô, João confessou, suas próprias lágrimas finalmente escapando. De desapontar você, de nunca ser o que o senhor quer. Eu não quero mais que você seja nada além do que você é. Seu Eduardo disse, sua voz embargada. Só quero que você seja meu neto e me deixe ser seu avô. É um pedido muito grande? João balançou a cabeça, negando. Não era um pedido grande. Era o único pedido que ele sempre quis ouvir. Ele se inclinou para a frente e seu Eduardo, com um movimento hesitante, envolveu-o em um abraço. Foi desajeitado no início, pois nenhum dos dois estava acostumado. Mas logo, os braços do avô se firmaram, segurando João com uma força que era proteção, não domínio. E João enterrou o rosto no ombro do avô, no cheiro de terra, de fumaça e agora, de algo que poderia ser lar. Eles ficaram assim por um longo tempo. Não havia mais palavras necessárias. O contrato estava rasgado. O segredo da rejeição tinha sido confessado. E no silêncio daquele quarto de manhã, um novo começo, frágil como um broto depois do fogo, começava a crescer. Os dias que se seguiram à tempestade e ao incêndio foram diferentes de tudo que João já tinha vivido na Serrano. A dor na garganta foi passando. A fuligem saiu do seu rosto, e a sensação de gelo no peito, aquela que ele carregava há tanto tempo, começou a derreter, muito devagar. Na primeira manhã em que ele conseguiu sair da cama e descer para a cozinha, encontrou seu Eduardo sentado à mesa tomando café. O avô olhou para ele. Bom dia, João. Sente-se, a dona Marta fez mingau. Era uma frase simples, mas a forma como foi dita fez João sorrir, um sorriso pequeno e verdadeiro. Ele se sentou. Eles comeram em silêncio, mas era um silêncio tranquilo, não um vazio. Depois, seu Eduardo pegou o chapéu. Vou começar a levantar a madeira que sobrou do celeiro. Se você se sentir forte, pode vir dar uma olhada, sem precisar trabalhar, só para ver. Eu quero ir, vô. Eles saíram juntos. O terreiro ainda estava marcado pela lama seca e pela cinza. O cheiro de queimado persistia no ar. Mas a atividade era intensa. Homens carregavam tábuas queimadas, limpavam o terreno, mediam espaços. No centro da ação, Rafael comandava com sua voz rouca. Quando viu João, Rafael fez uma pausa. Ele limpou as mãos na calça e caminhou até eles. Bom dia, patrão. Bom dia, João. Bom dia, Rafael, respondeu João, um pouco hesitante. Rafael olhou para seu Eduardo, que fez um leve aceno com a cabeça. O capataz respirou fundo e se ajoelhou no chão, ficando na altura do menino. Foi um gesto surpreendente. João, ele começou, sua voz mais grave do que o normal. Eu tenho uma coisa para te dizer. Eu ri muito de você. Eu fiz piada. Eu tratei você como se fosse nada. E eu estava errado. João ficou sem palavras. Olhou nos olhos de Rafael, que estavam sérios e fixos. Eu vi o que você fez na noite do fogo, continuou Rafael. Eu vi a coragem que você tem, uma coragem que eu não tenho. Você não é um fantasminha. Você é um homem de verdade, mais que eu. Eu te peço desculpas, sinto muito. As palavras eram diretas e honestas. Vieram de um lugar que machucava em Rafael para sair, mas ele as disse. João sentiu um calor no rosto. Ele não sabia o que dizer. Tudo bem, Rafael, ele conseguiu responder. Obrigado por me tirar de lá. Rafael assentiu, um gesto firme. Ele se levantou e bateu a poeira dos joelhos. Então vamos trabalhar. O patrão quer o novo galpão pronto antes das próximas chuvas. O trabalho de reconstrução uniu a fazenda de um jeito novo. João, conforme se sentia mais forte, ajudava no que podia. Carregava pedaços de madeira leve, levava água para os homens, segurava ferramentas. E os peões, que antes o ignoravam ou riam, agora o tratavam de forma diferente. João, passa aquele martelo, por favor, pedia o Tião. Cuidado com o prego nesse chão, menino, avisava outro. Você acha que o Tempestade vai se dar bem com o potro novo no pasto grande? Perguntou um terceiro, genuinamente interessado na opinião dele. Eles não o veneravam, não o tratavam como um milagreiro. Tratavam-no como parte da equipe, como um deles. E isso para João valia mais do que qualquer aplauso. Tempestade, claro, era sua base. O cavalo foi transferido para um piquete espaçoso perto da casa, não mais trancado no curral reforçado. Ele estava sempre perto. De manhã, quando João saía, ele vinha até a cerca. À tarde, eles caminhavam juntos até o riacho. À noite, João sentava na cerca e falava sobre o dia, e Tempestade escutava, mastigando seu feno. Uma tarde, seu Eduardo chamou João. Vem comigo, preciso ver uma cerca no pasto alto. Você pode me fazer companhia.
Eles foram a cavalo. Seu Eduardo montou seu cavalo castanho e João montou Tempestade. Foi a primeira vez que João montou o cavalo preto sem ser uma emergência. Foi suave, natural. Tempestade parecia entender cada pequeno movimento do menino. No alto da colina, pararam para olhar a fazenda. A área queimada era uma mancha escura, mas ao redor, o verde dos pastos era intenso. Vamos reconstruir o celeiro mais para a frente, disse seu Eduardo. E vamos fazer um espaço maior para os potros, um lugar mais seguro. Isso é bom, vô. E eu estava pensando, talvez a gente possa usar seu jeito com os animais de uma forma diferente. Não para mostrar, não para ganhar dinheiro, mas para cuidar. Tem um fazendeiro ali perto de Passatempo com um cavalo muito velho e doente. Ele não sabe mais o que fazer. Talvez você pudesse ir comigo. Só para ver se consegue trazer algum conforto para o bicho. O que você acha? João olhou para o avô. A proposta não tinha pressão, era um convite. Eu gostaria de tentar, vô. Seu Eduardo sorriu. Um sorriso verdadeiro que fez rugas aparecerem perto dos seus olhos. Então, combinado. Aos poucos, a rotina da Serrano se estabeleceu em uma nova normalidade. João não era mais uma sombra. Ele acordava e ajudava nas tarefas. Às vezes, seu Eduardo pedia sua ajuda para ver um animal. Outras vezes, eles simplesmente consertavam uma cerca juntos, em silêncio. Mas um silêncio bom. Uma noite depois do jantar, seu Eduardo não foi direto para o escritório. Ficou na sala, perto da lareira fria. João, ele chamou. Sabe aquela foto ali na estante? João se aproximou. Era uma foto antiga, em preto e branco, de uma jovem sorridente. É a mãe? Ele perguntou, o coração acelerando. É, sua mãe, Ana. Ela tinha seus olhos, o mesmo jeito de olhar para o horizonte. Seu Eduardo pegou a foto. Ela me escrevia, sabia? Nos primeiros anos. Eu nunca respondi. Orgulho é uma coisa burra, filho. É uma doença que seca o coração. Ele colocou a foto de volta. Eu não sei onde ela está, mas se um dia ela voltar, ou se a gente achar ela, eu quero que ela veja que eu cuidei de você, de verdade, e que você cresceu forte e bom. João sentou-se no chão perto da cadeira do avô. Eu gostaria de conhecer ela um dia. Eu também, João. Eu também. Na manhã seguinte, era domingo. Não havia demonstrações, não havia visitas pagantes. Havia apenas o trabalho tranquilo do fim de semana. João foi até o piquete de Tempestade. O cavalo veio até ele e encostou a cabeça no seu peito. João abraçou o pescoço largo. Ninguém vai nos separar nunca mais, ele sussurrou. A gente tem uma família agora. É o vô, é o Rafael, são os homens, é a dona Marta, e a gente cuida de todos os animais. Esse é o nosso dom, Tempestade. Cuidar. Tempestade bufou, quente em seu ouvido como se concordasse. Mais tarde, Rafael o encontrou no galpão de ferramentas, organizando pregos. João, aquele potro malhado cinza, o primeiro que saiu do incêndio. Ele parece se dar bem com o seu Tempestade. Quer ajudar a levar os dois para o pasto grande? Claro. Juntos, João e Rafael conduziram os 2 cavalos. O potro cinza seguia a Tempestade como um irmão mais novo. No pasto, os outros cavalos se aproximaram, curiosos. Tempestade, o cavalo que era temido, deu um passo à frente e tocou o focinho no pescoço do garanhão líder. Um gesto de paz. O velho garanhão aceitou. Rafael balançou a cabeça maravilhado. Quem diria, né? O demônio virou anjo da guarda. João sorriu, olhando para a Tempestade que agora pastava calmamente, parte do rebanho, parte da fazenda, parte da sua família. Ao voltar para a casa, o sol da tarde quente nos ombros, João percebeu que aquele sentimento antigo, aquele buraco de solidão, não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma paz, uma certeza. Ele não era mais o menino invisível. Era João, da fazenda Serrano, neto do seu Eduardo, amigo de Tempestade. E sua história, ele sabia, estava apenas começando. Uma história de reconstrução, de perdão e de um dom que finalmente tinha encontrado seu verdadeiro propósito: proteger o lar que ele tanto amava.